eu queria que nós abríssemos agora Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Vamos dar continuidade aonde nós paramos na semana passada. No culto da noite de semana passada, nós paramos no versículo de número 23. Então, agora, nós vamos ao verso de número 24. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Eu vou fazer a leitura, aí os irmãos podem acompanhar aí de maneira silenciosa, mesmo assentados. Diz assim, olha: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Queridos, normalmente há pelo menos 2 tipos de abordagens que os ministros têm feito a respeito desse texto. Isso eu falo no que tange a sermões que são pregados baseado nessa perícope aqui da Escritura Sagrada. Uma delas, um dos tipos de abordagem, é mais explicativa. Em que sentido? Vou desenvolver aqui. A outra é mais aplicativa. Explicativa é aquela abordagem que procura ajudar os irmãos a entenderem melhor a passagem bíblica no contexto em que ela foi escrita, no seu contexto histórico, no contexto da narrativa do Evangelho de Marcos, no seu conjunto, né, de narrativas, como é que ela se encaixa na maneira como Marcos escreveu. Isso se refere a essa abordagem mais explicativa. A abordagem mais aplicativa é aquela que procura apontar relações diretas do texto com a experiência e vivência prática do povo de Deus, dos cristãos em geral, né? Cada um de nós, por exemplo, de mães, né, que estão aqui e que são mães intercessoras em relação à vida dos seus próprios filhos, que muitas vezes estão perdidos. E aqui a gente tem uma mãe que está ali buscando em Jesus um socorro. Veja como é que você tem uma aplicação direta, uma mãe que se torna referência para outras mães, né? Essa é uma abordagem mais aplicativa, com uma relação direta com o nosso cotidiano. Eu vou tentar contribuir nessa noite aqui com um equilíbrio entre os 2 tipos de abordagem, procurando auxiliar na compreensão do texto no seu contexto, mas também pensando aqui em algumas importantes aplicações. O que Marcos nos traz aqui nesse texto é que Jesus deixou a região da Galileia e se dirigiu a uma região gentílica. Jesus sai, né, dos limites de Israel e vai ser encontrado agora em terras estrangeiras. Tiro estava localizada a cerca de 80 quilômetros ao noroeste do Lago da Galileia. Lembrando que o Lago da Galileia está ali na mesma região de Cafarnaum, onde era a base ministerial de Jesus, onde havia inclusive uma casa onde Jesus se hospedava. É aquela mesma casa que ficou com goteira, depois que levaram um paralítico lá e arrancaram um pedaço do telhado. Se a manutenção foi boa, às vezes a gente pode dizer que não ficou com goteira, só para ilustrar onde que a gente está falando. Aquela casa é a base ministerial de Jesus na região da Galileia, em Cafarnaum. E agora, Jesus saiu dessa região, andou 80 quilômetros e está numa região estrangeira. Ele está no litoral do Mar Mediterrâneo já, então o Mar Mediterrâneo está
as margens, ele vem circundar a margem do Oriente Médio. Por quê? Porque, na verdade, aqui já saímos de Israel. A região de Tiro, segundo os geógrafos, é hoje o Líbano moderno, né? Hoje a gente se alegrou, louvou a Deus pelo aniversário da Dona Laila. Dona Laila passou boa parte da sua vida no Líbano. E é ali, nessa região do Líbano, que aconteceu esse episódio que foi narrado para nós aqui pelo evangelista Marcos. Apesar de muitos judeus residirem ali, o povo de Tiro, segundo as informações históricas, não era muito amistoso para com os judeus, não. A gente sabe que os judeus viviam ali uma rixa com todos os moradores, com todos os cananeus. Afinal de contas, nós bem sabemos que isso começou a acontecer quando Josué vai liderar o povo para invadir aquela terra e conquistar aquela terra. E ali, a partir daquele momento, a gente tem a guerra que se estabeleceu, né, o conflito que até hoje a gente acompanha na televisão, nos jornais diários. Pois bem, então Jesus está ali no Oriente Médio, nessa região estrangeira, naquele lugar estrangeiro. Uma mulher que também é estrangeira, segundo Marcos nos diz aqui, da Fenícia, que faz parte da Síria, e ela vem, né, até Jesus para buscar socorro para a filha que se encontra numa situação terrível. Ela está sob o ataque do inimigo. Na verdade, ela está tendo a sua vida destruída pelo diabo. E o que fazer? Então, ela resolve buscar ajuda no mestre que veio da Galileia, sobre o qual ela já ouviu a fama de Jesus, aquilo que Jesus tem feito, os seus milagres, os seus prodígios, a pessoa de Jesus e todas as maravilhas a ele ligadas, já se faz notório em todo o Oriente Médio. Veja que a fama já chegou para fora dos limites de Israel. Aquela mulher ouviu que aquele mestre que está por ali, que já é famoso, e é interessante porque Jesus não queria que ninguém soubesse, está no versículo 24. Só que a fama dele já é suficiente dele não poder se ocultar. Está aí no versículo 24. Ele não consegue mais se esconder. Ele é o Filho de Deus, ou melhor, entendamos aquele que é o único gerado do Pai, mas o eternamente gerado, o unigênito do Pai. Deus se encarnou. Como é que vai esconder? Como é que a luz de Jesus, como é que o brilho de Deus encarnado pode se esconder dos homens? Não pode. Marca a história ao ponto de dividi-la antes da sua visita e depois da sua visita. E se assim é evidente que em Tiro ele também seria encontrado. A luz brilharia suficientemente para não ficar oculta. E é o que nós vemos que aconteceu. Embora Jesus estivesse ali querendo se ocultar, essa mulher fica sabendo por algum meio que Jesus está por ali e ela vem então a se encontrar com Jesus. Pedir ajuda. Expressar o seu hosana. Mais tarde, Jesus ia ouvir em Jerusalém, mas veja, o pedido de socorro é ouvido primeiro numa região estrangeira. Por quê? Porque em Israel, ao contrário disso, ele estava enfrentando oposição. É o que nós vemos no contexto remoto aqui, no contexto anterior, imediato. Porque a gente já viu que os líderes da religião judaica, segundo os primeiros versículos aí do capítulo 7, saíram lá de Jerusalém para mandar Jesus lavar a mão. Que coisa, hein? Saiu de Jerusalém para ir para Galileia para falar para Jesus que tem que lavar a mão. Faltando o que fazer para esses líderes judeus, né? Está faltando o que fazer. Mas, não obstante a isso, lá em Tiro, ao contrário, o que nós encontramos é uma mulher que vem até Jesus com um apelo e houve uma negativa. A gente vai caminhar melhor aqui no texto, mas nessa negativa se revela ou se mostra um propósito que está
presente, patente em todo o texto do Antigo Testamento a respeito do relacionamento de Deus, ou como Deus estabelece o seu relacionamento com a humanidade, os seus propósitos em relação ao homem. E essa mulher houve uma negativa nessa direção. O caso é que essa mulher, não obstante a negativa, ela se humilha. E ela se humilha diante de Cristo com palavras profundas que demonstram também a beleza e a profundidade da sua própria fé. Se o evangelista Marcos diz que Jesus, por causa da sua palavra, como diz aqui no verso de número 29, por causa desta palavra, Mateus nos ajuda a entender. Jesus se admirou da fé daquela mulher. Grande é a tua fé, Jesus diz. Então, porque na verdade essas palavras profundas, essas palavras especiais, revelavam o quanto tão profunda era a fé dessa mulher, o quanto especial era a fé dessa mulher. E essa mulher então alcança a resposta que ela precisava para a situação de desespero pela qual ela estava passando. O tema que eu propus para nós lidarmos com esse texto, ele se liga exatamente nessas questões que eu já estou colocando para vocês. Quais questões? A resposta inicial de Jesus ao pedido da mulher, que tem a ver com os propósitos de Deus, e a postura também dessa mulher em relação a essa resposta de Jesus, que tem a ver com uma fé genuína, uma fé pura, uma fé humilde. Por isso eu propus que o tema da nossa exposição nessa noite é propósito e humildade. Porque em Cristo nós vemos a revelação de um propósito, conhecido já no Antigo Testamento, e nessa mulher nós encontramos humildade. Humildade de uma fé genuína. Eu começo a perceber então um desequilíbrio ou uma expressão destoante do que nós vemos como discurso religioso do nosso tempo, muito comum, onde a fé não é relacionada com humildade. A gente vive um tempo de que quem tem fé de verdade não é humilde. Quem tem fé de verdade determina e as coisas acontecem. É isso? Quem tem fé de verdade decreta e a coisa acontece, porque tem o seu direito. E se não acontece, não tem fé. Mas não é isso que a gente vai ver nesse texto, não. A gente vai ver que fé anda junto com humildade. Então vamos olhar para o texto aqui com mais atenção, procurando continuar essa caminhada de edificação, aí, de crescimento na revelação do Senhor. Versos 24 a 26 é basicamente o que já foi contemplado nessas questões introdutórias, nessa narrativa introdutória que eu trouxe. No entanto, cabe salientar aqui algumas questões importantes. Basicamente, eu já expliquei para vocês o que está aí nos versos 24 a 26, que Jesus foi para um lugar, que nesse lugar tem uma mulher que está aflita porque a filhinha está possessa por um espírito imundo, está no verso 25, e o verso 26 vai falar da origem dessa mulher. Tudo isso eu já coloquei para vocês nessas questões introdutórias. Mas o que eu quero salientar além do que eu já coloquei? Vamos lá. Os últimos trechos do Evangelho de Marcos, sobre os quais nós falamos recentemente, aqui no capítulo 7, a primeira parte desse capítulo 7 até o versículo de número 23, e eu dividi em duas abordagens, né? Primeiro, nós percebemos ali o contraste, ou na verdade, eu embora tenha dividido em duas abordagens, verso 1 a 13, que foi ali o conflito direto de Jesus com os líderes religiosos dos tempos de Jesus, né? Os fariseus e os escribas que, segundo Jesus, em Mateus 23, assentaram na cadeira de Moisés e que estão questionando Jesus, por que Jesus não lava a mão igual nós lava? Não com base na Bíblia, com base na tradição dos anciãos. Jesus tem que se encaixar na religiãozinha deles para que eles sejam um mestre respeitado. Se não for do nosso jeito, não vai. Quando é o contrário. Eles querem servir a Deus do jeito deles, e Deus, na verdade, que estabelece como que é que a gente caminha. E Jesus vem mostrar isso. O negócio de Jesus não é religião, é
Evangelho é boa notícia, é Deus se movendo ao nosso favor, e não o contrário dos fariseus, é eles querendo se justificar lavando a mão. E aí, ou lavando prato, lavando talher, a gente sabe disso. Então, os versos 1 a 13 é esse conflito direto, mas que já estabelece o contraste entre pureza e impureza, porque através dessa exigência que aqueles homens têm de Jesus lavar a mão, Jesus mostra aquilo que está aí no coração deles. O que é? Que nessa tradição deles de lavar a mão, lavar vazia, lavar não sei o quê, se você ler cuidadosamente aí, você vai perceber que está embutido também umas outras coisas que eles criaram. Um tipo de consagração que eles tinham, chamada Corban, que era o seguinte: se eles tinham algum bem patrimonial, eles diziam, isso é Corban. O que é isso? Na tradição dos anciãos judeus, era algo separado para Deus. Esse boi aqui é Corban. O que significa? Eu não posso pôr a mão nele. Ele pode me servir, pode arar a terra, mas eu não posso vender ele. Por que eles faziam isso? Porque se o pai e a mãe estivessem passando necessidade, ele dissesse assim, eu não tenho recurso para ajudá-los, porque o mandamento era esse: honra teu pai e tua mãe. Se eles não têm recurso, mas e o seu boi? Ah, não, o boi eu consagrei para Deus, eu não posso vender. Aí Jesus, através dessa fala que ele traz a partir do verso 6, mostrando a hipocrisia, Jesus está mostrando como é que, através dessa tradição maléfica, eles estão distantes de Deus, porque eles criaram um jeitinho hipócrita, sabe, de se apresentar como religioso. E o que isso tem a ver? Por que você está voltando nisso, pastor? Eu estou voltando nisso porque o contraste entre pureza e impureza foi nos mostrado por Jesus. Jesus mostrou que você pode tomar banho e está podre por dentro. Jesus mostrou que você pode lavar um ovo choco que não vai resolver o problema. E esse contraste é ainda mais claro colocado por Jesus a partir do verso 14, quando ele vai mostrar que não é de fora que está o problema, mas o problema está de dentro, é do coração dos homens, verso 21, que procedem os maus desígnios. A impureza, ela é de dentro para fora, ela já está aí dentro. Se não houver uma limpeza interior, não adianta nada lavar a mão. Não adianta nada seguir esses rituais de purificação. E aí, meus irmãos, eu repito, né? Por que isso tem a ver com esse texto, meus irmãos? Exatamente pelo fato de que esses rituais externos não podiam resolver o problema interno, porque há necessidade de uma virtude interna, ou eu diria mais, preste atenção, a virtude interna, ela é categórica no relacionamento com o Senhor. O que eu quero dizer com isso? É decisivo. Não adianta ser limpinho e cheiroso por fora, tem que ser purificado e transformado por dentro. E aí, quando Jesus chega ali naquele lugar, aquele Senhor, mestre, que já declarou que todos os alimentos são puros, no verso 19, porque a contaminação não vem de fora para dentro, agora ele vai mostrar que todas as pessoas também podem ser puras diante de Deus. Ao contrário do que os fariseus pensavam, inclusive quando iam para os seus momentos devocionais, batiam no peito e diziam, graças eu te dou que eu não sou igual a esse outro aí, ó, Lucas capítulo 19. Graças eu te dou que eu não sou igual a esse aí, ó, que não é igual eu. Eu nasci judeu, eu nasci homem. Na oração desses fariseus incluía isso, ele agradecia por ser judeu, por ser homem também. Agora uma mulher, agora veja que coisa, de repente, na verdadeira fé humilde encontrada entre os gentios, nós vamos ver a denúncia à religiosidade arrogante encontrada em Israel. Especialmente representada nesses líderes religiosos que se ocupam tanto, como eu falei, em lavar a mão, que o coração está impuro. Ao contrário dessa mulher, irmãos, que tem todas as desqualificações possíveis. Se eu falei para vocês que um fariseu orava agradecendo por ser judeu e por ser homem, aqui nós temos uma mulher que não é israelita e é mulher. Mas além de não ser israelita e ser mulher, ela ainda tem uma filha impura, uma filha imunda. Ou seja, as desqualificações externas estão explícitas, mas ela tem o que é essencial.
ela tem uma virtude interior que denota pureza. E sendo essa virtude interior a verdadeira fonte de justificação. E qual é essa virtude? A fé. Lembremos que antes de uma genealogia santa, o nosso pai Abraão foi justificado por causa da sua linhagem? Não. Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Pureza, justificação vem da fé, assim foi desde o pai Abraão. Por isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo que, na verdade, quem são os filhos de Abraão? Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Essa mulher aqui que tem uma fé, que Jesus vai falar sobre ela na narrativa paralela de Mateus, ou Mateus complementa, dizendo grande fé tem essa mulher. Essa aqui é filha de Abraão, não aqueles homens do coração imundo que estão exigindo que Jesus lave as mãos. Portanto, a justificação, a pureza, não vem pela purificação externa, mas pela fé interior, que foi encontrada ali, não em Jerusalém, mas em Tiro, ali, fora dos limites de Israel. Porque lá em Israel não tem gente doente. Mas Jesus disse que ele não veio para os sãos de Israel. Ele veio para quem precisa de médico. A essa altura devemos sim encontrar uma referência de mãe crente, de mãe intercessora, de mãe que está ali buscando socorro para sua filha. Uma aplicação direta para os pais presentes nessa noite é em relação às nossas atitudes de intercessores dos nossos filhos. Assim como uma mulher, ou assim como essa mulher, o Marcos diz que ela tinha uma filhinha, verso 25, cuja filhinha. E aqui tem, de fato, ali na língua grega, a indicação de que era uma menina nova, novinha, uma criança. E eu, como essa mulher agora, posso dizer que eu sei mais ou menos o que é isso, né? Eu tenho também uma filhinha. E eu vejo nessa mulher aqui uma referência para apresentar minha filhinha a Jesus, com as dificuldades que ela já tem, que ela terá, e que eu, como um pai, devo levar essas dificuldades para o Senhor Jesus, assim como essa mulher fez. Porque eu creio, do jeito que essa mulher crê, que Jesus é a resposta para os nossos problemas, para os nossos filhos. Aqui Jesus está lidando com uma mãe aflita. Esse texto nos mostra uma mãe aflita aos pés do Salvador. E essas mães aflitas estão por todos os lados. Essas mães aflitas estão aqui na igreja. Essas mães aflitas que sofrem por seus filhos estão em todos os lugares. Porque elas amam. E a necessidade faz com que a gente busque para nós mesmos, só que o amor faz com que a gente busque para os outros. E a mãe aflita que está aqui, a mãe aflita que está espalhada em todos os lugares, precisa saber que ela não está sozinha nessa. E que o Senhor encontre na mãe aflita que está aqui uma fé semelhante à que Ele encontrou nessa mulher aqui. Uma fé de alguém que sabe que a resposta está no Salvador, a resposta para os seus filhos. Filhos que são alvos de Satanás. Filhos que são alvos do mundo. O discernimento dessa mãe nos serve de referência, porque essa mãe percebeu que o problema da sua filha não era uma questão conjuntural. Explico melhor. Ela percebeu que o problema da sua filha não ia ser resolvido com a escola boa, morando num bairro bom, com mais conforto, bom plano de saúde. Não, ela entendeu que o que a filha dela precisava era de uma libertação espiritual, e essa libertação era através de Jesus. E esse texto, então, me incomoda ao ponto de eu perceber que a principal herança ou a principal bênção que eu posso oferecer para Maria Fernanda não é estudar no Mackenzie, não é um plano de saúde excelente, mas é
ensinar ela a buscar socorro em Jesus ou buscar em Jesus socorro para ela. Porque nada pode suprir aquilo que só Jesus pode, que é uma transformação interior. Afinal, é do coração da Maria Fernanda que procedem os maus desígnios. Que isso, pastor? Tão novinha? Eu nasci em pecado e iniquidade, eu fui concebido. Foi o que Davi diz no Salmo 51. E se eu não buscar aquele que pode transformar o coração dela, ela está susceptível a si mesma e à própria corrupção que nela habita. E essa filhinha da mulher de Tiro, dessa mulher cirofenícia, estava à mercê do inimigo por causa das suas fragilidades. Mas, meus queridos, essa mulher intercedeu por sua filha. A sua filha não tinha condições de orar, mas essa mãe tinha. E ela não descansou, e ela foi lá, e ela ficou lá, e mesmo com uma resposta negativa, ela insistiu. E pela intercessão ela obteve a cura, que nenhum recurso humano podia dar. Pela intercessão da mãe, a filha foi curada. Aquela menina não falou uma palavra sequer para Jesus, mas sua mãe falou. Falou por ela, e ela foi liberta. Onde há uma mãe intercessora, sempre há esperança. Aquela mãe não poderia dar à sua filha um novo coração, mas poderia pedir a quem podia fazer isso. E é o que eu acabei de falar. Eu não posso dar um coração novo para Maria Fernanda. Ela já nasceu com um coração contaminado. É a herança lá do Éden. Mas Jesus pode dar um coração novo para ela. Então, meu lugar é no mesmo lugar dessa mãe, aos pés de Jesus. E o coração seu, pai e mãe, que está aqui, é isso mesmo. Não adianta nada correr atrás das melhores soluções terrenas se você primeiro não foi aos pés de Jesus. Não adianta nada. E a preocupação dos pais hoje em dia é isso. É a escola boa, é o bairro bom, a casa boa, o plano de saúde melhor possível, os melhores cursos. Nada disso resolve o problema do coração humano. É só Jesus que pode dar um novo coração para o seu filho, para a sua filha. É só Jesus que pode trazer a libertação real. Não podemos dar aos nossos filhos a vida eterna, mas podemos orar por eles para que eles se convertam. Foi o Ambrósio, o pastor de Ana, mãe de Agostinho, que falou para a mãe dele, que orou 30 anos, um filho de tantas lágrimas jamais podia perecer, não é possível. Porque ele viu aquela mulher chorando. Mesmo quando a gente não puder mais falar de Deus para os nossos filhos, porque eles não aceitam. Mesmo quando nós não pudermos mais falar de Deus para os nossos filhos, lembre-se que você pode falar dos seus filhos para Deus. E nós precisamos transformar os problemas que a gente tem com os nossos filhos numa oportunidade de se abrir melhor com Jesus, de humilhar diante de Deus, de clamar por sua misericórdia de maneira perseverante, sem aquela ideia de que você vai chegar e resolver, porque não foi assim nem com ela. Mas ela tinha uma fé humilde. E a partir do verso 27, pois, a gente percebe a atitude dessa mulher, dessa mãe. Jesus lhe disse, verso 27, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que é isso, hein? É aquela coisa, eu fui lá, já orei tanto pelo meu filho, e não aconteceu nada, eu não vou perder mais meu tempo. Vou buscar outras soluções. Olha, essa aqui recebeu aquela resposta, eu não vou tirar o pão dos filhos para lançar para os cachorrinhos. Nossa, forte isso. O que significa isso? Irmãos, em resposta àquele apelo insistente da mãe, Jesus conta uma parábola. Qual que é a parábola? Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão para dar para os cachorros. É uma parábola, é uma comparação.
para ao lado, bala ou lançar, né? Por isso que eu já expliquei o significado de parábola. É colocar alguma coisa do lado, assim, para você entender. É uma comparação para você entender. Um princípio. Qual que é o princípio? Jesus está se reportando ao chamado de Deus para Abraão, que Deus abençoaria a descendência de Abraão, que Deus tinha um projeto na descendência de Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 12, verso 3. Essa prioridade dos israelitas é um conceito ensinado através das Escrituras, e Jesus concentra seu ministério servindo primeiro aos judeus, né? Uma prioridade que ele afirma aqui, olha, os filhos primeiro. É evidente que uma família não vai privar os seus próprios filhos para dar de comida para os cachorros. Mas a mulher entendeu a parábola de Jesus, e a mulher responde na sua própria maneira, né? Embora ela reconheça a primazia de Israel e que Deus age através de Israel, ela crê que a concessão ao seu pedido não vai privar os filhos de comerem o que eles quiserem. Na verdade, foi isso que aconteceu. Deus deu aos filhos o tempo todo, mas esses filhos rejeitaram. O primeiro texto que nós lemos nesse culto foi que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E quem são aqueles que o receberam? Aqueles que pela fé receberam. Aqui estamos nós, os da fé, que são filhos de Abraão. Afinal, o próprio Abraão foi justificado pela fé. Ele creu e isso foi-lhe imputado para a justiça. Então, a questão é o interior. Os filhos estavam preocupados com o exterior, deixaram de crer verdadeiramente para seguir obras mortas. Deixaram de cultivar um relacionamento verdadeiro para seguir religiosidade. Mas a fé fora de Israel, na verdade, nem em Israel Jesus vai dizer que achou uma fé, como dessa mulher, como daquele centurião romano. Pois bem, essa mulher está disposta a se satisfazer com as migalhas. A fé dessa mulher jantia não consiste no fato de que ela dá a Jesus apenas dá uma resposta rápida e pronta, mas, na verdade, ela está entendendo, ela entende que Jesus é o pão da vida e mesmo as migalhas desse pão me são suficientes. A migalha daquilo que está destinado a Israel, o que sobrar para mim está ótimo. Por isso que eu falo que essa fé bíblica, ela é carregada de humildade. Eu me satisfaço com migalhas, não esse discurso imperativo, esse discurso de peito inchado, de que eu creio e vai acontecer. Calma lá. Eu creio e sou totalmente dependente da misericórdia daquele que, com as suas migalhas, eu me farto. No verso 28, nós temos a resposta: sim, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças e as suas migalhas são suficientes para mim. Que humildade! O Eliana, eu acho que ela não conhecia a Kiara, né? Porque os cachorrinhos comem das migalhas, né? Esses dias eu fui aqui na cozinha da igreja, estava fazendo a refeição da Kiara ali, estava cheirando melhor do que a minha comida. Kiara é a cachorrinha da Eliana. As coisas mudaram, né? Os cães já não vivem mais das migalhas. Mas lembre-se que os planos de Deus não mudaram. Sim, a cultura mudou. Os cães passaram a não mais viver com as migalhas, mas o mercado pet a cada vez se evolui com rações mais caras, desenvolvidas, trabalhadas, opções de alimentação das mais variadas possíveis. A cultura mudou. Mas os planos de Deus não mudaram. Os planos de Deus são o mesmo. Deus disse para Abraão quando o chamou: eu abençoarei a tua descendência, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, nada mudou. O que está acontecendo aqui é profecia. Salmo 87, versículo 4 diz que lá em Tiro Deus iria fazer grandes coisas, Deus iria alcançar com salvação em Tiro. Salmo 87, versículo 4. Deus não muda, Deus não mudou. A cultura mudou. Pães não comem mais, cachorros não comem mais as migalhas. Mas também nunca foi plano de Deus que nós vivêssemos de migalhas.
Afinal, onde abundou o pecado, superabundou a graça é abundante e uma migalha de graça para nós é mais do que suficiente. Queridos, esse texto nos ajuda a entender tudo isso que eu tenho falado. E quando Jesus, no verso 29, diz que para ela que o demônio já saiu da sua filha, mais uma vez, ou de uma maneira clara e explícita, a fé daquela mulher é provada, porque não aconteceu nada, não saiu um raio brilhante das mãos de Jesus, mas não, vai embora. Por causa desta palavra, ou por causa desta fé, porque Mateus no capítulo 15 nos ajuda a entender, lá em Mateus está nos versos 21 a 28 do capítulo 15, vai lá, porque o demônio já saiu da tua filha, verso 29. E ela volta para casa, e ela achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém.